Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, da série e playlist Autores e Livros, focando especialmente nos eventos e nas atividades da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a 26ª edição, que vai acontecer pela primeira vez no Expo Center Norte, esse ano, voltando depois de 4 anos, né, porque não tivemos a de 2020, essa 26ª deveria ser em 2020, então ela está acontecendo agora em 2022, a última foi em 2018, e com vários espaços, e um deles, em especial, a Arena Papo de Negócios, uma das principais arenas, uma mais efervescente, porque fala basicamente do futuro e dos negócios, que é o foco principal da Bienal, né? Vender livros, mostrar os livros. E ninguém melhor para falar desse espaço do que o curador do espaço, o Leonardo Neto, jornalista, um dos meus ídolos e guias aqui na área editorial Capaz. literária, né? Da Publish News também, editor da Publish News, com quem eu já tive o prazer de fazer algumas parcerias muito relevantes aí aqui no Papo Net, inclusive. Léo, é um prazer enorme recebê-lo aqui para falar desse momento importantíssimo, dessa retomada que parece que vai ser gigante, que vai ser monumental, talvez um dos maiores eventos, se não o maior evento literário aí da nossa história recente, né? Parabéns aí, e me conta um pouco o que vai estar acontecendo lá no seu espaço. Ô, Paulo, super obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com você novamente. E só duas pequeníssimas correções aí, o nome do espaço é Papo de Mercado, embora a gente vai tratar muito de negócios ali, Me o nome do perdoe, é espaço é Papo de papo Mercado. de mercado e não papo de negócio, desculpa. E também eu deixei de ser editor do Publish News em fevereiro, né? Então, Olha, eu isso estou depois. desatualizado, me perdoe, estou desatualizado. Imagina, sem problemas. Isso É depois de imperdoável para mim, 8. hein? É imperdoável no Papo Net eu não saber Imagina. disso. Depois de tantos anos lá, né, Eu estou acostumado, né? ficou Nossa, meio marcado, assim. foram Então, muitos anos, muitos anos. é recente, então isso é normal. Mas, sim, a expectativa está gigante. Eu acho que ter ficado sem a Bienal em 2020, né, por conta da pandemia, gerou uma expectativa gigante, tanto no mercado, mas, sobretudo, nos leitores, né, Sim, no público final. Prova disso, prova da primeira expectativa do mercado é que a CBL, com 3 meses de antecedência, a CBL é a organizadora do evento, né, sim. tinha dado sold out nos espaços, assim, não tinha mais espaço para vender. Se quisesse colocar uma bicicleta ali, a CBL não tinha mais condições de abrigar, né? Nem a CBL, nem a RX, que é a parceira da CBL Sim. na organização desse evento. Então, acho que isso demonstra a expectativa gigante do mercado. E pelo lado dos leitores, a venda de ingressos, pelo que fico sabendo, tem sido maior do que era nas médias Sim. das edições anteriores, né? Então, Os isso... dados de um mês antes da realização já era de 85% de inscritos a mais do que a última edição. Pois é, você vê, 85% né? acima da última edição. Então, isso a partir desses dois dados, você vê o tamanho da expectativa que está com relação a esse evento, né? E aí, ao ser convidado pela Câmara Brasileira do Livro para ser um dos curadores dessa edição, isso foi um peso. Primeiro, foi um orgulho gigante, né? Imagina Claro. só, para mim está Merecido, sendo merecido. para mim está sendo um coroamento da minha carreira ter sido convidado Maravilha. para esse momento, um dos ápices da minha carreira, né? Eu estou super feliz, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade gigante, porque é uma responsabilidade, né? Dada essa expectativa muito alta, é uma responsabilidade muito grande ser curador de um dos espaços da Bienal nessa edição, né? Perfeito. E me diga o que vai acontecer nesse espaço, o que você está preparando para esse espaço, o que você já pode dar de spoiler sobre o que vai acontecer? Olha, Paulo, eu tive uma obsessão, assim, sabe? Uma obsessão que para mim era fundamental, que era pensar o que vai acontecer com esse mercado, tanto com a indústria quanto com o comércio de livros nos próximos 5 anos, assim, sabe? O que é o futuro próximo do livro, entendendo que o livro
enquanto objeto físico, não vai deixar de existir. Acho que essa discussão já ficou no passado, Sim. essa discussão não faz mais sentido em 2022, talvez fizesse sentido lá em 2014, Sim. mas, na minha avaliação, isso não faz mais Foi sentido. muito Tá mais... discutido lá atrás, foi muito discutido Sim, isso lá atrás. e está aí, né, a prova absoluta de que esses dois formatos convivem, que um não canibaliza o outro, que as pessoas que consomem e-books consomem também livros físicos. Essa discussão de que um ia matar o outro, como aconteceu com CD e Spotify e etc., isso é uma discussão superada, né? Então, a gente parte para outras discussões, a gente traz uma das coisas que está tendo uma repercussão muito grande, são essas hipernovidades, né? O NFT, metaverso, realidades virtual e aumentada. Todas essas discussões, né, que podem fazer parte do livro e que podem fazer parte desse ecossistema do livro vão estar ali. Então, a gente vai querer entender como é que fica a inteligência artificial, por exemplo, constrói um texto, né? Porque isso já é uma realidade. Sim. Já existem textos jornalísticos sendo construídos por robô, sendo feitos por robô. No caso de construir um livro, uma situação hipotética, né? Um robô escreva um livro. De quem são esses direitos autorais? De quem criou o robô, de quem fez o input das informações ou de quem veicula isso? De quem são os direitos autorais? Ou do robô. Ou do robô, né? O robô, enquanto pessoa física, ela não existe, então não pode ser do robô. Exato. Então, isso é uma discussão que Vamos está aí. reconhecer a sua identidade, né? Exatamente. Eu não sei a resposta disso, então eu fui chamar uma um boa discussão. uma especialista da Suíça, um especialista da Alemanha, um especialista da Colômbia e um brasileiro para a gente discutir isso. Como é que ficam as questões de direitos autorais numa situação dessas, né? Uma outra coisa, que oportunidades esse tal de metaverso oferece para as editoras e livrarias? O que uma editora pode pensar, que projetos ela pode pensar? Então, a gente chamou o consultor da editora Moderna para esse assunto, que é o Eduardo Equaroni, para ele trazer o que é que ele está pensando de futuro, né? Que projetos, editoras e livrarias podem pensar a partir desse metaverso, dessa hipernovidade, né? Uma outra coisa importante, acho que vai ser um encontro meio que histórico ali no Papo de Mercado, e a gente vai discutir a internacionalização da literatura brasileira, convidando os editores brasileiro e mexicano de Torto Arado, que é esse grande fenômeno editorial do Itamar Vieira Júnior. E como é que esse livro viajou para chegar no México, né? Como é que foram essas relações, essas tratativas, e como é que esse livro está performando, está tendo um desempenho lá no México, né? Então, isso também é um encontro que eu estou super cheio de expectativas. Olha, que interessante. Agora, eu achei interessante esse horizonte que você estabeleceu aí de 5 anos, que não são sequer 2 edições da Bienal, né? Quer dizer, daqui a 2 edições a gente vai estar podendo ver se as discussões de hoje foram profícuas, né? Foram certeiras daqui a 2 edições. E 5 anos realmente eu acho que é um prazo interessante, porque é mais factível. A tecnologia desenvolve de uma forma exponencial tão grande que é muito difícil a gente pensar em 10 anos ou pensar em qualquer coisa além dos 5, né? Já é ficção científica 5 anos, eu diria. Sim. E uma outra coisa que eu acho que vale a gente destacar, Paulo, é que eu não acredito que haverá futuro nessa indústria sem que haja diversidade. E entendendo por diversidade de temas, de autoria, mas também, sobretudo, diversidade da mão de obra. Essa indústria ela é muito branca ainda. E isso eu acho que será um problema para a indústria no futuro. Então, a gente vai ter uma mesa em que a gente vai convidar pessoas das mais diversas orientações sexuais, cores, raças e etc., para discutir o papel da diversidade nessa indústria, né? Por que essa indústria precisa estar preocupada com a diversidade? E eu não acredito que haverá futuro na indústria editorial ou em qualquer outro segmento da economia sem que haja diversidade. Acho que isso é uma das grandes bandeiras do Papo de Mercado, inclusive, para mim, é um dos destaques da minha programação.
Eu concordo com você, porque a tecnologia ela muda o comportamento e o relacionamento da civilização como um todo. Ela fez isso em toda a história da humanidade. Eu costumo dizer isso aqui no final de cada bate-papo, inclusive do Papo Net, que a tecnologia ela permite novas formas de relacionamento, ela permite estender. E a tecnologia, recentemente, nos últimos talvez 20 ou 30 anos, ela permitiu a distribuição e descentralização da informação. E isso fatalmente leva a nichos de diversidade, né? Ou seja, você passa a abrir o espaço para comunidades, pensamentos, ideias, pontos de vista, comportamentos, valores que antes não estavam no mainstream, né? Não estavam na linha central de comunicação, que era onde a comunicação e a informação se sentia mais confortável, porque era aonde a maioria estava, ou uma maioria do pensamento, ou de um consenso social. E hoje a gente percebe que se a gente não incluir todo mundo, e essa própria inclusão, ela é extremamente benéfica, porque é uma lei, Darwin já falava isso, né? Quando você tem novidade, coisas novas acontecendo e as coisas dando certo e elas evoluem. A evolução é feita disso, é feita de diversidade, né? Porque se ficar sempre a mesma coisa, não evolui, é sempre a mesma coisa, é algo Sim. congelado. Eu acho fantástico esse pensamento, principalmente a nível de negócio, né? A nível do mercado, do negócio que vocês estão falando nessa arena específica, e para esse futuro, porque é uma questão imediata. Ultimamente tem se discutido muito, tem se polarizado muito entre retomar valores e se diversificar valores, né? É uma tensão que está havendo, que é uma discussão também que eu acho válida, desde que não extrapole o radicalismo, né? Que não chegue no radicalismo. Mas eu acho que tem que se discutir, eu acho que sempre tem que se discutir e tem que se dar oportunidade, com certeza. Sim. Parabéns aí por essa visão, por essa colocação que você está colocando nessa arena. Obrigado. Tem E mais aí, alguma coisa que você gostaria de falar aí da Arena? Eu estou curioso aí, ainda tem mais novidades aí? tem. E eu costumo dizer que eu tracei trilhas dentro dessa programação, né? Uhum. E tem duas trilhas que eu estou muito entusiasmado com elas. A primeira delas eu chamei de a marca do editor. Então, eu Sim. convidei editores dos mais diversos tipos, e editoras também, acho que na grande maioria mulheres, inclusive, Uhum. que estão por trás dos grandes nomes que passaram ou que passarão pela Bienal esse ano, Sim. né? Então, a gente tem o Sidney Guzman, que é o editor, que é aquele sujeito que lida diretamente com Maurício de Souza, Sim. a Leila, que trata diretamente com o Ziraldo, a Maristela Petrilli, que trata diretamente com Paulo Bandeira, ou Pedro Bandeira, desculpa, eu vi teu Sim. nome aqui, Paulo, e acabei confundindo o nome do Pedro, desculpa, Pedro. A Rafaela Machado, da editora Record, que trata com grandes nomes como Colin Hoover e alguns nomes que vão estar nesta edição da Bienal também. E eu quero saber, eu quero tirar esse sujeito, esse editor, dos bastidores, porque o editor é um sujeito de bastidor, né? Uhum. Então, nessa trilha, a marca do editor, eu quero tirar o editor do bastidor e trazer ele para frente, para ele Sim. falar da relação dele com E esses muitas autores. vezes é o grande responsável pelo sucesso de um autor, né? Porque nem sempre o autor Exatamente. enxerga o público que ele deve direcionar, né? O editor eu diria que é o seguinte: o autor é o canhão, o editor é o artilheiro, né? É o cara que aponta o canhão, porque realmente sem o trabalho de muitos editores, alguns autores não fariam o sucesso que fazem, não atingiriam o público que precisam atingir, né? O É. trabalho do editor é bom. Eu sou suspeito para falar porque eu fui editor por 12 anos, então eu puxo a sardinha para o meu lado de vez em quando. É, e eu sou apaixonado pelo trabalho de um editor, né? Então, justamente, eu quero tirar esses editores dos bastidores, até rimou aí, Uhum. e trazê-los para frente do palco, sabe? Sim. Eu quero que eles falem do seu trabalho, assim, de como é que é que ele lida com Eles essas têm, eles grandes têm um estrelas. protagonismo na obra, eles têm um Sim, protagonismo na obra. sim. E uma outra trilha que eu tracei, e pensando muito nessas pessoas que têm muita curiosidade em conhecer sobre o mercado editorial, que querem saber como é que um livro é feito, desde o autor até chegar
no leitor final. Então, eu chamei essa trilha de Os Muitos Ofícios do Livro. Foi até uma inspiração que veio do Marcos Marcionillo, que é o curador do Prêmio Jabuti e também um grande editor. Então, ali a gente vai ter um tradutor falando sobre tradução. Uma capista, Raquel Matsushita, que é uma grande designer gráfica, falando sobre capa, projeto gráfico. A gente vai ter o próprio Marcionillo falando sobre preparação e revisão e edição de texto. Então, todos esses ofícios, os grandes ofícios do livro, né, eles vão ser a grande estrela dessa trilha e vão ser uma espécie de mini-aulas. Então, a pessoa que for ali, ela pode ir com um bloquinho de anotação, porque é uma mini-aula que eles vão ter sobre tradução, sobre capa, sobre preparação e revisão, sobre como se organizar um evento literário, como ser um autor, a rotina de trabalho de um autor. A gente chamou o João Luiz, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti, da última edição do Prêmio Jabuti, o livro do ano, né, do Jabuti. Então, a gente vai ter grandes profissionais, grandes profissionais que lidam com esses diversos ofícios do livro, ali dando aulas. Então, são aulas. Pode ir com caderninho, porque vai anotar como é que o grande escritor ganhador do Prêmio Jabuti escreve, como é que um tradutor tarimbadíssimo, que é o Cassius Medawar, trabalha, como é que uma grande capista como a Raquel Matsushita cria suas capas e seus projetos editoriais, ou projetos gráficos. Então, acho que isso vai ser uma... Eu tô super entusiasmado com essa trilha, porque eu acho que vai ser um sucesso. E aí eu acho que vale também dizer, Paulo, que a gente tem alguns parceiros ali dentro do Papo de Mercado, né? Por favor. O primeiro grande parceiro é a International Publishers Association, que é como o próprio nome diz, a Associação Internacional de Editores, que reúne editores do mundo todo. Eles ocupam o primeiro sábado da programação do Papo de Mercado com o Fórum de Editores Educacionais. Então, eles vão tratar de questões muito relacionadas às editoras didáticas, trazendo pessoas de diversas partes do mundo, da Suíça, da Alemanha, dos Emirados Árabes Unidos, da Holanda, de vários países da América Latina, para debater o futuro da indústria de livros didáticos. Isso eu acho uma coisa super interessante. No domingo, no primeiro domingo, né, a programação é feita em parceria com o CERLAUC, que é esse Centro Regional de Fomento ao Livro para a América Latina e Caribe, que é um órgão da Unesco. Eles vão estar ali conosco, tratando muito sobre direito de autor, incentivo à leitura. A gente vai ter uma mesa muito interessante sobre as novas bibliotecas e os novos leitores, né? Essa biblioteca que deixa de ser esse lugar silencioso para ser um lugar acolhedor, que ser um lugar de criar comunidades, não só um espaço para leitura, mas também um espaço para games, para apresentações culturais, para música, diversas formas para trazer as pessoas para esse lugar e deixar a literatura mais sexy. Eu acho que a literatura ela tem que ser sexy, ela tem que ser sensual, ela tem que te seduzir. E essas novas bibliotecas se prestam a isso, né? São esses grandes centros culturais. Então, a gente vai discutir isso ali com representações da Colômbia, que tem um histórico recente, né, de criar bibliotecas interessantíssimas, também dos Emirados Árabes e casos brasileiros das bibliotecas São Paulo e Vila Lobos, aqui de São Paulo. Aí, de segunda a sexta, pela manhã, o Publish News ocupa as manhãs de segunda a sexta, né, trazendo aí nomes como James Daunt, que é o CEO da Barnes Noble e da Waterstones, que são as maiores redes de livrarias dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ele pegou essas duas livrarias numa situação bem parecida com o que tem Saraiva e Cultura e tem transformado essas redes de livrarias de uma forma que elas se tornam sustentáveis, mas que elas também se assemelham um bocado com uma livraria independente. Eu acho que isso é o grande it do Daunt, assim. Eu acho que isso vai ser uma discussão bem interessante. Muito legal. E pelas noites, o horário das 19 às 20 horas, de segunda a sexta,
é ocupado pela Lília Cardoso, que vai fazer ali uma programação pensada em autores independentes. Então, eu queria agradecer muito a esses parceiros aí que se juntaram a nós nessa programação para deixá-la rica, plural e muito pensada nas pessoas do mercado e nas pessoas interessadas em trabalhar nesse mercado, né? Muito Acho que isso interessante. é uma coisa super importante a gente ressaltar. É um conteúdo bastante relevante, bastante em sintonia com o nome da arena e com o mercado atual que nós temos, né? Porque realmente eu acho que a gente está com uma geração de interesse muito grande no livro. O livro se reforçou muito na sua importância durante a pandemia, né? Sim, Impressionante como a gente viu o crescimento da importância do livro. Eu costumo até dizer aqui no Papo Net que é uma espécie de detox das multitelas que nós tivemos que encarar durante a exato. pandemia, né? Virou um detox, né? Virou um chá desintoxicante, você poder ler um livro e falar, não, vou parar, vou desligar um pouco as telinhas cintilantes aqui e vou pegar um bom livro, né, Xera? Sentir um pouco de cheiro de celulose e tinta aqui para, né, para dar uma reabastecida aqui, uma reenergizada. Léo, eu ficaria conversando aqui com você um tempão, você sabe que a gente tem assunto para caramba, né? Então, mas não temos esse tempo todo. Então, eu gostaria de pedir para você deixar sua mensagem, seu convite aí para os nossos seguidores. Você sabe que eu fiquei até um pouco triste agora de saber que você não está mais na Publish News, pô. Você é o meu guru do editorial. Continuo dando a mesma relevância de sempre à Publish News, por favor, não me entendam mal aí na Publish News, tá? Por favor, não me entendam mal. Mas é que o Léo é daqui do coração, aqui, né? Eu acostumei com ele, pessoal, acostumei. Na minha idade, a gente acostuma com as coisas, não gosta muito de mudar, não, viu? Não gosta muito de mudança, não. Léo, por favor, fique à vontade aí para deixar sua mensagem para os nossos seguidores. Bom, pessoal, eu espero vocês todos lá no Papo de Mercado. Eu tenho certeza de que vocês vão ser muito bem acolhidos e que a gente vai trazer para vocês discussões e debates que serão pertinentes para a sua carreira profissional e pelo seu interesse pelo livro também. Acho que a gente vai ter grandes encontros aí nesse espaço, não só no Papo de Mercado, mas na Bienal como um todo, né? É um Sim. lugar de encontros e é um lugar que todo mundo está louco para chegar, porque vai ser a grande Bienal da Sim, história das Bienais. A eu acho. Bienal da Retomada, a Bienal em que a gente vai poder ver, abraçar e sentir as pessoas, né? Eu estou super entusiasmado e tenho certeza de que esse nosso entusiasmo de todos os que estão, os curadores e as pessoas que estão trabalhando para a Bienal, vai transparecer esse nosso entusiasmo na programação e nas vivências que a gente vai ter lá na Bienal. Então, espero vocês todos lá no Espaço Papo de Mercado, e sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Esse foi Leonardo Júnior. Desculpa, eu repeti essa parte aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi Leonardo Neto, curador, né, da Arena Papo de Mercado, tá? Agora sim, agora acertei. Minha dislexia tá legal. Meu alemãozinho aqui, eu consegui não ficar escutando ele falando aqui no meu ouvido. Que vai ser sensacional, pessoal. Eu estou muito animado. A gente está fazendo essa série aqui com todos os curadores, a gente está vendo a riqueza que vai ser essa Bienal em termos das atividades dessas arenas, desses espaços abertos, mas também da própria Bienal, né? Por um lado, da parte dos expositores, da parte das livrarias, dos produtores culturais desse país, dos produtores literários desse país, e do outro lado, pelos leitores assíduos que depois de uma pandemia onde eles reaprenderam o prazer da leitura, onde eles tiveram esse confinamento digital, onde o escape era um pouco de leitura, estão voltando com a corda toda, então eu acredito que vai ser, como o Léo disse aqui, vai ser a Bienal das Bienais, essa vai ser a grande retomada, ou como um dos nossos entrevistados aqui no Papo Net falou, não é nem uma retomada, é um renascimento, né? Eu acho que as coisas estão começando de novo num novo paradigma, numa nova plataforma. E a Arena
do Léo vai discutir exatamente para onde essa nova plataforma aponta, para que futuro ela está nos levando. Vamos discutir esses caminhos que estão aí pela frente. Então, estejam lá, participem, deem seu gostei se acharam que foi relevante esse bate-papo aqui, se acharam ele interessante para os seus contatos, compartilhem nas suas redes sociais, distribuam nos seus grupos de mensagens. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para saberem dos próximos bate-papos. Estamos aqui com essa nova playlist Autores e Livros e temos todas as outras programações aqui do Papo Net. E como eu costumo dizer, nós somos uma sociedade colaborativa, falamos sobre isso aqui com o Léo, sobre a colaboração, sobre a diversidade, sobre a informação distribuída, chegando a todas as pessoas, dando oportunidade a todos de se manifestarem, de se relacionarem nessa nova sociedade. E a humanidade é colaborativa na sua essência, né? A civilização nada mais é do que a construção dessa colaboração, né? Então, foi em conjunto que a gente construiu aldeias, cidades, países, estados, impérios, sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós dispomos de ferramentas tecnológicas capazes de permitir que a gente colabore ainda mais, complemente essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para complementar essa colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigado, até logo.